Bom dia, gente do Facebook e também do YouTube quando chegar lá. Siga-me na Eclésia Católica de Cristo, sem complexo do nome, porque eu coloquei esse nome de propósito mesmo, para as pessoas parar com idolatria de placa. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, vamos dar continuidade lendo 1 aos Coríntios. Eu já fiz Romanos, eu estou fazendo Coríntios. E se vocês que dizem que é cristão, evangélico, algo do meio, se não conhecer os escritos apostólicos, vocês não vão saber quais são as doutrinas dos cristãos, ok? Que o eterno Deus venha nos abençoar a entender, porque o evangelho é de Cristo, o evangelho é de Deus Pai, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo, ok? E o seu Filho Jesus Cristo passou esse evangelho para Paulo, aos gentios, dessa forma. Tem novidade? Tem. Em Paulo tem novidade? Tem. Mas os religiosos não querem admitir. Aliás, os religiosos não admitem que tem novidade em Cristo Jesus. Eles não querem admitir que nos evangelhos tem novidade de Deus. E eles não querem admitir que também na escrita apostólica tem novidade de Deus para nós. Você quer saber quais são as novidades de Deus, o Pai, o Eterno, o Deus de Israel, que a pessoa fala tanto, mas não conhece Ele? Não conhece nenhum livro dos profetas? Como é que vai conhecer Deus? Como? Como vai conhecer Deus de Israel? Nem sabe que Deus falou para José, a casa com a prostituta, para representar a casa de Israel. E Deus falou para Isaías, anda descalço e sem roupa, para mostrar o que eu vou fazer com aquelas nações lá pagãs. Então, gente, será que a gente conhece o Deus de Israel? Deus de Israel, que era com José, também quando ele estava no poço, também quando ele foi traído pelos irmãos. O Deus que o povo prega, por exemplo, que é o Deus de Israel, é aquele Deus que só dá riqueza. Preste atenção, cuidado. E os evangélicos, ó, tudo indo no embalo. Mas não prega quem realmente o Deus de Israel é. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas vamos lá para as doutrinas do nosso querido e amado apóstolo Paulo. 1 Coríntios 6, hoje é capítulo 6. Como esses capítulos que são pequenos, dá para fazer de uma vez, ok? Quando é grande, a gente divide. Mas vamos lá, que o Senhor nos abençoe na leitura aqui. Amém? Glória a Deus. Então diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Gente, os problemas da igreja tem que ser resolvido na igreja. Os problemas da igreja tem que ser resolvido na igreja. Quando tem que ir para a justiça dos homens para resolver, é porque alguma coisa ali não está bem. É porque aquela pessoa ali, ela não entendeu o que é igreja. Ela entendeu o que é religião cristã, mas ela não sabe o que é igreja de Cristo. Ok? Alguém ali, ou a liderança da igreja, ou quem está pondo a igreja na justiça, alguém ali não entendeu o que é a igreja de Cristo. Alguém não entendeu, tá? Vamos lá. E apóstolo Paulo fala isso. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e aqui está falando da igreja, ok? E a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Será que o povo está sendo santo mesmo? A igreja hoje está soberba, está escandalosa. Tudo coloca na internet. Quer a admiração do mundo, quer o aplauso do mundo. Mas essa não é a igreja de Cristo? Não é. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Vamos seguir em frente.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ao invés da igreja tá tendo autoridade para julgar o mundo, é o mundo que está julgando a igreja. Então tem alguma coisa errada, porque o apóstolo Paulo falou: não sabeis vós que eis de julgar o mundo? Então por que vocês pegam o problema de vocês e vai levar para o mundo? É vocês que têm que julgar o mundo e não o mundo julgar vocês. Por que que o mundo está julgando a igreja? Porque a igreja quer se aparecer muito. Porque a igreja quer seguir conforme os padrões mundanos. E aí está sendo julgada pelo mundo. Vamos continuar aqui? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais coisas pertencentes a esta vida? E aqui eu lembro aquelas pessoas também que não sabem usar a Bíblia e fala assim: Jesus falou para não julgar. A pessoa não sabe nem o contexto, porque Jesus falou aquilo. Não sabe nem o que era ali julgar. Ali eles não queriam julgar, eles queriam matar Jesus mesmo. Ali eles queriam era matar o Senhor Jesus. Quando eles se aproximaram do Senhor Jesus, já estava com a pedra na mão para jogar nele. Ok? Ou então jogar ele pelas arribanceiras. Não, Jesus falou que não pode julgar. Sim, mas Jesus deu autoridade para os apóstolos julgar. Quem recebe a autoridade do Senhor Jesus julga, mas com a reta justiça. E aqui Paulo fala: vós hão de julgar o mundo e ante os anjos, mas vocês pegam os problemas de dentro de vocês e vai levar para o mundo julgar. É assim que a igreja está hoje. Livrai-nos, Jesus, socorro. Nos ajude, Senhor. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Julgar, ensinou a julgar. Não pode julgar. Gente, mas pode ou não pode? Se você não conhecer os dois lados da Bíblia, você vai pregar errado, porque você vai pregar só de um lado, você vai confundir a cabeça das pessoas. Mas pode ou não pode? E aí? Pode ou não pode? E aí, você que só sabe usar o versículo que Jesus falou que não pode julgar? E Paulo, guiado pelo Espírito Santo e pelo enviado do próprio Senhor Jesus, falou: vós hão de julgar o mundo, os anjos. E aí? Precisamos conhecer mais a Bíblia, né? Precisamos conhecer os contextos. Porque Jesus falou, o Senhor Jesus pregava para os judeus, conhecendo da Torá. O apóstolo Paulo pregava para os gentios que estavam se tornando igreja de Cristo. E falou: vocês vão receber autoridade para julgar o mundo. E vocês não estão sabendo julgar nem as coisas que estão dentro da igreja de vocês. Obrigado, Senhor. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Ninguém pode julgar, mas eles pegam os problemas e vai levar aqueles que é mundano para julgar. Olha só como quem não entende a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, faz as coisas. Eles dizem que não pode julgar, mas eles pegam as coisas e vai levar para os ímpios julgar. Eles pegam as coisas da igreja e vai levar para os ímpios julgar. Quer dizer, a igreja não pode julgar, mas os ímpios podem. Uma controvérsia, porque Paulo diz que é a igreja que julga e não o mundo. Tudo ao contrário está hoje em dia. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Não tem não, nenhum sábio que possa julgar entre seus irmãos. Não pode julgar. Então você vai pegar a doutrina de Paulo, vai jogar fora. Você vai pegar metade da nova aliança, vai jogar fora. E qualquer um vai vir e vai te enganar. Porque se você não saber entender o contexto da pregação do Senhor Jesus, o contexto da pregação do apóstolo Paulo, você vai ficar todo perdido.
e vai ensinar vai ensinar uma doutrina que ela não tem raiz. Aí o vento vem e arranca. Vem conosco, Jesus. Quer ensinar doutrina? Ensina as de Paulo, que você não vai errar. Vamos lá. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. E isto perante os infiéis. A internet tá cheia de infiéis, cheia de mundanos, cheia de aquelas outras religiões lá que eu não vou nem falar o nome. E o crente vai lá denunciar o outro na internet. Aiuta-te, Senhor. A gente, e aqui eu tô lendo a Bíblia. E as pessoas vão dizer que eu vou estar julgando. Você tá julgando? Eu não posso mais ler a Bíblia, não, é? Louvado seja Deus que me dá a oportunidade de ler a Bíblia. A Bíblia está dizendo: o Evangelho que foi dado a Paulo, por Cristo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esse Evangelho foi dado a Paulo para pregar aos gentios, ok? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso é perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. O apóstolo Paulo falou assim: olha, se for possível, sabe aquela frase que diz, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz? Esse aqui é um pouco o que o Paulo falou. Ele disse assim: porque não sofreis antes o dano. Às vezes é uma coisa simples, gente, uma coisa que passa, que não vai te dar prejuízo, mas ainda que der um pouco, é prejuízo pequeno. E Paulo fala: é melhor você sofrer o dano do que se ficar expondo, envergonhando o irmão perante o mundo. Ok? Mas as pessoas não querem saber de sofrer dano, não. Só quer ganhar. E morre, deixa tudo ir para os outros brigando. Vamos lá. Vem comigo, Jesus. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Em vez de vocês sofrer o dano, falou mal de mim, mas eu vou entregar na mão do Senhor e vou continuar a minha vida. Deixa lá, vou continuar servindo meu Deus. Não, as pessoas querem tirar satisfação e, se possível, manter para a justiça, ok? É isso que Paulo fala. Sofre o dano. Não, sofre dano. Eu sou cristão, Jesus morreu para mim, eu tô salvo. Já tô nas regiões celestiais. Mas se pisar no meu calo, coitadinho desse, coitado, eu piso 2, 3 vezes no calo dele. E diz que já está na região celestial. Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Não pode falar isso. Não vou julgar a escrita de Paulo fora, não. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Você sabe o que é sodomitas? Pesquisa. Nem os ladrões, nem os avarentos. Ladrão também, avarento também entra na lista, ok? Bêbados também entra na lista, ok? Bêbado é quem bebe muito álcool e fica bêbado. Acho que todo mundo sabe, né? Mas eu preciso explicar. Nem os maldizentes só vive maldizendo de tudo. Nada pra pessoa tá boa, ela só vive maldizendo. Gente, isso é terrível. Nem os roubadores, roubam de uma forma ou de outra. Roubo disfarçado também. Não é só roubo com arma, tem os roubos disfarçados também. Não herdarão o reino de Deus, ok?
não é do reino de Deus, ok? E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo o nosso Deus. Então aqui Paulo está fazendo uma pergunta a esses que tudo vai para a justiça, tudo expõe o irmão, tudo quer vingança, tudo. E ainda usa o versículo. Aí Jesus falou que não é para julgar. Mas Jesus também dá poder para julgar. Ok? As igrejas sempre teve alguém com poder de Deus para julgar. A verdadeira igreja de Cristo sempre teve. Vamos lá. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido... isso aqui, ok? Vocês são lavados, vocês são santificados, vocês são justificados no Senhor, pelo Espírito de Deus. Então Paulo fala assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Naquela época eles brigavam, gente, por causa da comida. Brigavam por causa da comida. E Paulo fala assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ok? Você entende o que é isso? Eles brigavam por causa de comida. Porque uns acreditavam que podia comer tal coisa, outros acreditavam que não. Eles brigavam por causa disso. Eu já perdi a amizade. Uma das amizades que eu já perdi foi por causa de discussão de comida. Que podia, que não podia comer. E eu nem pensei que esse negócio era tão sério. Então, e Paulo fala que então aquelas pessoas faziam a questão das comidas, mas elas estavam em fornicação. O que é fornicação? Tem relação sexual com quem não é casado, isso é fornicação. E aí Paulo falou assim, olha, seu estômago, sua comida que você come, seu estômago, sua comida, tudo vai ser destruído. Porque depois que uma pessoa morre em terra, já sabe, né? E ele falou assim, mas o corpo não é para fornicação. Por que ele falou isso, né? Olha lá. O corpo não é para fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ok? Olha, vocês estão brigando aí por causa de comida? Comida perece. Agora, o corpo de vocês não é para pecados sexuais. E isso vocês não estão percebendo. É isso que Paulo estava falando. Até hoje, gente, se for analisar o pecado maior que existe na igreja nos dias de hoje, é a fornicação. Ok? E a Bíblia tem várias advertências, inclusive até na lista daqueles que não herdarão o reino do céu, tem sobre pecado de fornicação. E as igrejas não pregam isso, porque às vezes o pastor tem fornicação, o obreiro tem fornicação, o irmão que está sentado tem fornicação, então ninguém fala nada. Só que é mais sério do que falar de comida. Ok? Vamos lá? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Corpo, viu, gente? Corpo inteiro, da cabeça aos pés, ok? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Gente, até seus órgãos genitais pertencem
a Cristo porque está no seu corpo. E ele falou assim, agora você vai pegar os seus membros e vai fazer, ó, e os farei membros de uma meretriz. Meretriz é prostituta. Não, por certo não, você não pode fazer isso. Gente, a meretriz é a prostituta. Então, a pessoa, ela ia deitar com a prostituta, ela ia pegar os membros do corpo dela e ia dar para a prostituta. Ok? Aqui, ó. Mas aqui não está falando de uma prostituta profissional. Fornicação serve para tudo. Para tudo que não é teu marido ou tua mulher. Ok? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? O braço que você usa para abraçar a meretriz, a boca que você usa para beijar a meretriz e o órgão também que você usa para fazer aquilo que faz com a meretriz, ok? Tá falando de tudo. Corpo é corpo, da cabeça aos pés. E fala, você vai fazer membros da meretriz? Depois responde, não. Não por certo. Ok? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Então como é que vai ser uma só carne? Tendo um relacionamento sexual, gente. É uma ligação de alma, algo invisível que você não vê, mas também tem a ligação de carne, de corpo. Ok? E aqui Paulo fala, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne? Aqui, gente, naquela época, as pessoas, quando elas tomavam alguém para ser esposa, era esposa de verdade até a morte. E para separar tinha que ter o divórcio, a carta de divórcio, ok? Não era igual hoje, que todo mundo vai para a cama com todo mundo sem casar. E depois cada um vai para sua casa e amanhã tá com outro. Não, gente. Isso aí também é fornicação, é prostituição, é estar fazendo o papel da meretriz. Vou lá? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne? Aí hoje o homem fica com uma mulher, amanhã ele fica com outra, amanhã ele fica com outra, com outra. Aquela mulher fica com um homem hoje, com outro, com outro, com outro. É papel de meretriz, gente. Vamos lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todos os pecados que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fornicação é uma coisa muito séria, gente. É muito séria, senão não estaria na lista daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Mas as igrejas não pregam mais isso, como eu falei. Porque se o pastor tiver em fornicação, como é que o pastor vai ter em fornicação? Ele vai estar traindo a esposa dele e ninguém sabe. Não estou falando que eles estão assim, mas alguns estão. O diácono, o outro obreiro, o membro ali que está assistindo no banco. Então, você está tendo relação com ou é solteiro e não é casado e tem relação sem compromisso com as pessoas, também é fornicação. Ok? Se é casado, não é nem fornicação, é pior ainda, é adultério. E aí, por isso que você não vê mais ninguém pregar essas coisas na igreja hoje, gente. Mas não vai herdar o reino dos céus. É simplesmente isso que é. Quem não procurar ter um corpo santificado. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Espírito, alma. Nós somos corpo, alma e espírito, mas o espírito é o imortal. O corpo morre, o espírito não. Ok? Mas Deus vai ressuscitar o corpo. Então, gente, às vezes eu vejo
cada frase sem pé, sem cabeça por essa internet aí. Eu gosto muito de escrever frases, mas tem umas frases que eu vejo por aí, nada a ver. Você acha que o corpo está separado da carne, né? Aliás, acha que o corpo está separado do espírito, né? Então pode pecar com o corpo, que não afeta o espírito, mas não é assim não, gente. Está tudo junto, corpo, alma e espírito. O corpo vai ser ressuscitado. Se o ser humano não precisasse de corpo, não ia ter ressurreição. Então ele precisa do corpo, vai ter ressurreição. E a Bíblia diz que, ó, deixa eu fazer vocês lembrar uma coisa aqui, ó. Lembra que o Senhor Jesus falava para os fariseus: vocês coam mosquito, engolam um camelo? Ok? Então vamos supor, a pessoa ela condena tudo nos outros, tudo, outros pecados, ok? Que pecado ele tem ordem de consequências, ok? Tudo é pecado, mas tem a ordem da consequência. Tem aqueles que tem consequência maior, faz outras pessoas pecar também. É a coisa muito mais grave. Então, às vezes a pessoa ela fala tanto do outro, que o outro está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas ela está na fornicação. A fornicação é um pecado alto. Então, ela está coando um mosquito, ela preocupa com a comida, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela preocupa com a comida, que é o mosquito, mas ela engola o camelo, que é o pecado sexual. Então são hipócritas, então são fariseus, que o Senhor Jesus pregou lá. Então nós precisamos conhecer as doutrinas que está na Bíblia. Não é a doutrina que as pessoas inventaram, não. O protestantismo inventou muitas doutrinas. A gente aprende um pouquinho com as doutrinas, mas elas não são completas. As doutrinas é um resumo do resumo do resumo de o que os apóstolos escreveu. A verdadeira doutrina, para você conhecer ela, você tem que pegar as cartas dos apóstolos e ler, porque ali ela está completa. Pega o evangelho, pelo menos um, pega as cartas dos apóstolos, vai lendo, que aí você vai entender direito o que é doutrina de cristão. Porque as doutrinas que fizeram hoje, eles pegam um assunto, pegam um versículo ali naquele capítulo, naquele outro capítulo, naquele outro livro. Não. Às vezes os livros e os textos, às vezes está em contexto diferente. Às vezes, aquele versículo fala sobre amor. Vou pegar ele. Aquele outro também fala sobre amor. Vou pegar ele. Mas às vezes precisa ver o contexto daquele amor de lá e o contexto do amor de cá. Então, por isso que é importante que nós venhamos ler os evangelhos escritos apostólicos. Eu vos recomendo. Ok? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos também ter o discernimento, que o Senhor Jesus estava pregando para os judeus. Quem é os judeus? É um povo que já vinha mais de 1000 anos, quase 2000 anos, ouvindo a Torá, ouvindo acho que 1000, eu vou arredondar para 1500 anos, gente. Ouvindo a Torá, as leis de Deus, as regras de Deus. É um povo que já conhecia as coisas de Deus. Então vem Paulo pregar para os gentios que não conheciam nada de Torá. E aí Paulo traz essa doutrina para nós gentios. Então, quem não entende o que é o Senhor Jesus pregando para os judeus e o que é Paulo pregando para os gentios, e é o mesmo Deus que deu a palavra, quem não entender isso vai fazer uma confusão daquelas. E aí aparecem os espertos querendo acabar com o cristianismo e faz novas religiões e fala: não, isso aí está errado, o certo é aqui. E a pessoa vai. Por quê? Porque ela não conhece os escritos apostólicos. E ela vai. Vem outro: não, isso está errado, eu que estou certo. Todas as religiões que vocês vêem aí, não vou citar nome aqui não, para não dizer que eu estou perseguindo. Mas todas essas ou denominação, ou religião, não sei, é que você vê, tipo, tem aquela assim, tem aquela outra assim, tem aquela outra assim, tem aquela outra assim, ok? É segundo a interpretação de fulano, é segundo a interpretação de cicrano, não, gente, o evangelho foi os apóstolos que nos deixaram, é segundo a interpretação deles.
Ok? Quando você vai segundo a interpretação de fulano, de cicrano, você corre você corre o risco de errar. Porque lá tem um cicrano que fala que não vai ter arrebatamento. Lá tem um cicrano que fala que Jesus não é Deus. Lá tem outro cicrano que fala que só vai ser salvo pelas obras. E aí você vai ficar todo confuso. Lá tem outro cicrano que fala que Jesus é o anjo, acho que Miguel, Gabriel, não sei. Lá tem outro cicrano que vai falar que não pode falar o nome de Jesus. E aí você vai ficar todo confuso da cabeça. Pega os evangelhos e vai ler. Pega as cartas apostólicas e vai ler. E já vai com essa visão. Porque o Senhor Jesus falava assim para os judeus, quando ele pregava. O Senhor Jesus pregou. Teve vezes que o Senhor Jesus também esteve perante os gentios, ok? Observa quando o Senhor Jesus estava falando com os gentios, observa quando o Senhor Jesus estava falando com os judeus. E Paulão, e o nosso querido Paulo? Paulo pregou só para gentios. Na realidade, ele pregou para judeus também, mas os judeus rejeitavam ele. Os judeus preferiram Pedro, ok? Então, aqui a pregação de Paulo e Pedro tinha uma diferença. Se você não sabe, também tinha uma diferença, ok? A igreja romana diz que é seguidora de Pedro, mas ali devia, então, guardar o sábado, devia não comer nada de porco e tinha que circuncidar os homens, se eles são seguidores de Pedro. Então, aí você pensa, gente. Eu fui descobrindo isso lendo a Bíblia. Não foi alguém que veio falar isso para mim. Lendo. Deus seja louvado. Pão e glória em nome de Jesus. E eu vos deixo aqui que eu já falei bastante hoje, ok? Pai, shalom, shalom. Inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Tem também no Facebook. E eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe. Naquilo que vocês precisar. Ajoelha, ora, olha para cima. Fala com Jesus. Coloque seu problema. Não importa o tamanho do seu problema. Ah, você não sabe o meu problema. E todo mundo tem problema. Também ninguém sabe o meu problema, meus filhos, meus netos, que minha família é grande, eu já sou, e meu neto já vai fazer, o mais velho vai fazer 18 anos e eu tenho 8 netos. Então, eu me preocupo com meus filhos, são 3 filhos, 8 netos, a minha vida, que faz parte do meu sangue, tudo que faz parte do meu sangue também me afeta. Eu tenho que estar orando, clamando a misericórdia de Deus. Então, se vocês dizerem assim, vocês não sabem meu problema, ela não conhece meu problema. Tem gente que pensa que eu vivo assim, no mar de rosas, né? É só festa, não é não. Não é não. Tem dia que eu faço live com muitas dores. Tem dia que eu venho fazer live porque eu falo, Senhor, eu tenho que continuar pregando a tua palavra. E depois passa, tem outro dia que eu estou bem melhor, mas eu quero ser curada para sempre, em nome de Jesus. Então eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Pai, shalom.